Opa, aqui é o Ailton, tô aqui de novo com o site do Academia das Apostas do meu lado, porque hoje é sábado, e sábado tem o quê? Tem os melhores jogos pra gente poder fazer aqui o planejamento, fazer aqui as análises, né, do que eu vou fazer, né, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu pretendo fazer nos jogos que eu botei, alguns jogos, né, do que eu botei na minha lista desse sábado, tem mais jogos do que isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. E vou fazer as análises deles, né? Como eu espero que as coisas aconteçam, tá? E se você fizer também a análise, se aprender a fazer essa análise desse jeito que eu vou mostrar aqui, tá? E, e fazer uma avaliação de risco sobre a sua entrada do jeito que eu faço aqui, você não vai precisar assistir jogo, você não vai precisar trabalhar com odds altas, você vai ter uma taxa de acerto de mais de 80% na sua entrada, né? Inclusive essa análise completa que eu vou fazer aqui, ela gera assertividade de 93% nas entradas. E contrariando, tá? Contrariando outras pessoas que dizem para você aí que, por exemplo, o over limit é uma estratégia de win rate baixa. Não é. Só é uma estratégia de win rate baixa quando você não faz do jeito que eu explico aqui, tá? Aí sim você vai ter que lidar com maior taxa de head nas entradas. Então você não precisa trabalhar com odds mais altas. Qualquer odd que você queira usar, você pode usar com win rate de 93% de acerto. Ok? Então é isso que eu vou te mostrar aqui nessa análise de hoje. E eu queria deixar já aqui no começo do vídeo um aviso para você que curte o meu trabalho, que curte o canal. A partir agora dessa segunda-feira, né, dia 12, né? Segunda-feira, dia 12 de janeiro, este canal vai ter uma programação fixa de segunda a sábado. Qual é a programação? Na segunda-feira, toda segunda-feira, eu vou fazer um programa voltado para match odds, tá? Ensinando métodos, ensinando leitura de jogo, ensinando detalhes da metodologia, né? Que jogo que serve, que jogo que não serve, né? Detalhes para você criar metodologia para match odds. O que vai ter? Vai ter deck favorito, leia a zebra, né? Leia ao empate. Tá? Então, se você quiser, toda segunda-feira vai ter vídeo voltado somente para match odds. Na quarta-feira vai ter metodologia, vai ter vídeo, vai ter um programa baseado exclusivamente para ambas marcam. Né? Você vai aprender método, que jeito seleciona jogo, que jeito analisa jogo, detalhes de metodologia, etc. Né? Só para ambas marcam, toda quarta-feira. Na sexta-feira, a gente vai mexer com... Na sexta-feira, a gente vai mexer com over, tá? Mercado de over. E aí envolve over limite, over à frente, over HT, né? E tudo que envolve esse mundo de mercado de gols voltado para over. Então, você tem aí a programação. Segunda, quarta e sexta vai ter programa específico para essas metodologias. No sábado, quando houver opções boas, a gente vai fazer uma livezinha aqui no canal para você operar comigo, para você, né? A gente vai juntar tudo isso da semana e vamos trazer aqui para as lives do sábado. E aí eu vou te avisar durante a semana quando for ter essas lives. Beleza? Então se programa aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder esses vídeos, para não perder essa programação, né? Aciona as notificações no sininho aí, né? Deixa para mim um comentário aqui embaixo falando para mim o que você
já achou disso aí? Deixa para mim o seu feedback para a gente poder começar esse 2026 aqui com o pé na porta. Então vamos lá. Bom, da minha lista desse sábado, dia 11, eu vou começar aqui mostrando para você o jogo do Union Berlin contra o Mainz na Alemanha, né, às 11h30 da manhã, horário de Brasília, rodada 16. E eu vou te passar aqui tudo que existe nesse jogo aqui, né, em termos de potencial, em termos de cenário de jogo, para você entender o que você pode fazer nesse jogo aqui e o que você tem que tomar cuidado a respeito dele. Recentemente, tá? O que a gente tem sobre o Union Berlin? O Union Berlin tem, no campeonato alemão, ele falhou em marcar uma vez só, num 0-0. E nos jogos válidos pelo campeonato alemão, ele tem consistência de ataque aqui. Tem 7 jogos do campeonato alemão, onde ele marcou pelo menos um gol, né, em 6 dos 7 jogos. 6 dividido por 7 dá 86% de consistência de ataque. É isso? 6 dividido por 7, 86% de consistência de ataque. Então, a gente tem aqui um time que é consistente, né? Tem, nos jogos recentes, ele tem consistência de ataque, o que diz o quê? Ele é um time de valor, né, para você fazer mercado de gols nele. Ele se envolveu em ambas marcam 1, 2, 3, 4, 4 em 7, um pouquinho baixo, o ambas marcam dele, né? Então a característica do Union Berlin é marcar um gol e não sofrer na maioria dos jogos, né? Não sofreu, teve um placar de 1-0 aqui, um placar de 1-0 aqui, um 0-0 aqui embaixo, né? É um time que costuma não sofrer gol. O Mainz teve o último jogo que fez foi um 0-0 contra o São Paulo. Tem aqui 4 copas, né? Então são 6 jogos válidos pelo campeonato alemão. Desses 6, o Mainz apresenta falha de ataque. Não marcou nenhum gol aqui, não marcou nenhum gol aqui, não marcou nenhum gol no outro ali também, né? Esse aqui não marcou, né? É um time que tem problemas para marcar gol. Qual é o problema desse, se você for usar esse jogo aqui? A sua entrada no mercado de gols vai ficar baseada no potencial do Union Berlin. Tá? Se você for usar esse jogo aqui, você vai ter que mirar o gol do Union Berlin. Eu nem tô dizendo, tá? Eu nem tô dizendo que quando você fizer a sua entrada, que se o Mainz marcar gol amanhã, é uma coisa inesperada, tá? Nem tô falando isso. Eu tô dizendo que o argumento válido para você botar o dinheiro em mercado de gols aqui é baseado no potencial do Union Berlin, porque é ele que tem consistência de ataque e o Mainz tem falhas de ataque nos jogos recentes. O Berlim se envolveu em ambas marcas algumas vezes e quando os jogos do Berlim caíram em ambas marcas, foi para over 2.5. Os jogos do Berlim aqui tiveram tendência para até quase 3,5, né? Quase foi para o 3,5, né? Ficou entre 2,5 e 3,5. O mais, como eu falei aqui, não dá para confiar no ataque dele, mas também não está excluída a possibilidade dele marcar justamente pela característica do Berlim. Você for trabalhar com match odds aqui, tá? Se a sua estratégia preferida aqui for match odds, aqui você pode fazer, por exemplo, uma lei no mais, tá? Porque ele é um time que mais perde e empata do que vence jogos, tá? O Berlim tem aqui 2 derrotas recentes e o resto foi vitória ou empate. Então você pode
tentar usar um match odds aqui, tomando cuidado da característica. Já vai ter que ter em mente que o Berlim, de vez em quando, ele toma gol. Ele tem característica de tomar gol aqui. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ou tem que aceitar, né? Tomar esse gol aí, contra a sua posição. Na classificativa, o mais é 18º, né? Contra esses times da parte de baixo aqui. Tá faltando dados aqui. Não tem muitos dados aqui embaixo. O Berlim tem um placar de 2-1 contra o Heidenheim aqui. Não tem mais nada. Não dá pra saber o que o Berlim faz contra o time da parte de baixo da tabela. E se envolveu em over 2,5 com ambas marcam aqui. É uma derrota. Tá? O Berlim é o 8º, contra times aqui do meio da tabela. O Mainz não marcou nenhum gol 2 vezes, contra 2 times aqui. Se envolveu em 67% de over 2,5. Tá? E também ele mantém aqui o desempenho que ele apresenta nos jogos recentes. Né? Ou seja, ele não consegue vencer. O match odds dá para ser usado aqui? Até dá. Sabendo que o Berlim contra o Heidenheim aqui embaixo, contra o time de baixo da tabela, ele tem uma derrota. E é um time de ambas marcam, né? Ele é um time que costuma tomar gol quando joga em casa. Então, você tem que, se for usar, você já tem que tomar cuidado ou já tem que aceitar essa condição do Berlim aqui. Jogando em casa, o Berlim aqui confirma a característica de time de ambas marcam, né? Marcou e sofreu em 75% dos jogos. Ele tem aqui um ataque mediano, né, onde ele marcou entre 1 e 2 gols, às vezes marca 1, às vezes marca 2, um ataque mediano. E quando caiu em ambas marcam os placares, aí foi para over 2,5, como diz essa média aqui. O Mainz é um time que não marca gol, né, confirmando aqui a campanha fora de casa, não marcou em quase metade da campanha, sofreu em 100%, tá? E então aqui está confirmado que se você for depender de gols aqui, o argumento aponta gol do Berlim, né? E fragilidade do Mainz para esse jogo aqui. Momentos de gols. Como a gente tem falta de dados na classificativa, a gente não tem o gráfico do Berlim aqui muito bem estabelecido, né? Não dá para saber exatamente quando que ele joga mais e quando que ele joga menos. O que dá para saber, o que dá para ver aqui é que a partir do 16:30 até o final do jogo existe um aumento de capacidade de marcar gol por parte do Berlim. Ao mesmo tempo que existe uma fragilidade aqui, ó, do Mainz, né, aqui do 16:30 para baixo. Também tem. Então dá para esperar gol aqui a partir de 16:30, certo? Para baixo. O HT eu não vou mencionar para você aqui porque tá faltando dados na classificativa, né? Tem placar aqui com gol em segundo tempo, com gol muito em fim de HT, tá? Então não vou te apontar HT aqui, tá? Então daria para você usar aqui mercado de gols, né? Até um over 2,5 se o jogo cair em ambas marcam. E se for usar match odds, lei no mais. Beleza? Quais são os problemas desse jogo aqui? O Berlim, esse aqui é o site do SofaScore, tá? Onde a gente estuda aqui a tabela do campeonato. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Vou dar uma ajudinha aqui para você enxergar. O Berlim aqui tem 21 pontos em 8º lugar na tabela. O Mainz é lanterna, né? Tem 8 pontos só. Mesmo que vença o jogo, o Mainz não sai nem da lanterna. Né? E o Berlim, mesmo que vença o jogo, não entra nem na 7ª posição. Não entra. Então qual é o problema desse jogo aqui? O problema é o cenário subjetivo, né? Onde o Berlim pode... Né? Que problema a gente tem aqui? Apesar das estatísticas mostrarem um jogo de valor, né? Potencial do Berlim e tudo mais, você vai ter que lidar, né? Ou eu, né?
já que eu botei o jogo na lista, eu vou ter que lidar lá na hora. Eu vou ter que lidar com o cenário de risco de que o Berlim, mesmo sendo um time de valor, no dia de hoje, eu vou ter que aceitar o risco dele não executar essa estatística aqui, porque ele tá voltando de uma parada. O último jogo que o Berlim jogou foi dia 20 de dezembro, não? Então tem aí 20 dias parado. Fora isso, é um cenário de zona morta, onde ninguém ganha nada nesse jogo aqui, né? Não existe motivação direta para nada aqui. E já existe placares de 0-0. Tanto no Berlim quanto no Mainz existem placares de 0-0. O Mainz não é um time que consegue marcar gol. Então a minha entrada vai ficar, se eu for usar esse jogo aqui, minha entrada vai ficar baseada no Berlim. Qual é o que vai decidir se eu vou entrar nesse jogo aqui lá na hora ou não? Eu vou lá no Transfer Market. Você não viu ou não sabe fazer leitura como eu faço para mim, vou deixar no card, né? Vou deixar no cardzinho lá em cima aqui, ó. Vai aparecer no topo da sua tela aqui, lá no canto lá, o link do vídeo que explica para você como que você faz leitura tática, né? Do jeito que eu faço para mim, para tomar decisão de entrar no mercado ou não. Na hora que esse jogo for começar, antes dele começar, eu vou olhar a mentalidade tática do Mainz, tá? Do Mainz. Por que do Mainz? Porque o Berlim já tem um 0-0 aqui. E porque o Mainz não consegue marcar gol, tá? Na maioria dos jogos ali, o Mainz não marca nada. Então eu preciso o quê? Se o Berlim entrar em campo confortável com o cenário que ele tá, a minha entrada corre risco de cair de novo num 0-0 aqui. Então eu preciso, para me sentir confortável para assumir esse risco aqui, eu preciso que o Mainz me mostre que ele quer atacar o Berlim, tá? E isso eu vou avaliar em quê? No banco do Mainz e nas funções táticas titulares do time do Mainz. Caso ele esteja defensivo, principalmente no banco, né, com maior volume de peças defensivas, eu não faço entrada nesse jogo aqui, certo? Porque mesmo que possa acontecer gol, tá? Mesmo que possa acontecer gol por causa do valor que o Berlim entrega aqui, eu não quero correr o risco de cair num 0-0 no dia de hoje, e isso é bem recorrente, tá? É um head que dá para ser evitado com esse estudo, né? Porque os times já têm comportamento, é um estudo de comportamento para tentar evitar o risco, beleza? Então é assim que eu vou lidar com esse jogo do Berlim. Depois a gente tem o jogo do Celtic, meio-dia, horário de Brasília, rodada 22. Nesse jogo aqui, o Celtic vem aqui de uma falha de ataque recente, não falhou mais do que isso, né? Tem 8 jogos aqui, marcou em todos os outros 7 jogos. Só que o Celtic, presta atenção nesse comportamento dele aqui, ó. Ele vem perdendo jogos, né? Jogos recentes ele vem perdendo ou vencendo. O que significa isso? Isso indica uma disputa por resultado que não tá dando certo. Ele tá tentando fazer alguma coisa no campeonato, tá tomando gol e não tá conseguindo cumprir os objetivos que ele tem na campanha. Isso é preocupante porque em algum momento, times que fazem isso aqui, em algum momento eles começam a perder motivação. Quando chegar no ponto de perder motivação realmente, ele começa a falhar e marcar gol, porque o mental do jogador se desliga do potencial que ele deveria executar. Então é só tomar o cuidado, é só entender, né, que o Celtic é um time de valor. Ele marcou em 7 dos últimos 8 jogos.
Não tem como, isso não tem como brigar. O Celtic é um time de valor, né? Então a gente pode usar ele, pelo menos para mercado de gols aqui. Quando os jogos caem ambas marcam, vai tudo para over 2,5. Né? Não tem nenhum placar de 1-1 aqui. O Dundee falhou em marcar uma vez, 2, 3, 4 vezes, incluindo um placar de 0-0. Então ele tem consistência de 60%, recente aqui. Quando caiu em ambas marcam, quando o ataque funcionou e caiu em ambas marcam, foi para over 1.5 pelo menos aqui. Tá? Os jogos do Celtic vão para over 1,5 pelo menos. E os jogos do Dundee, ele tem um placarzinho de 1-0 aqui e um placarzinho de 0-0 aqui. Os outros 8 jogos foram para pelo menos over 1.5. Então os dois times têm tendência aqui para over 1.5. E se cair em ambas marcam, o Celtic puxa o jogo ali para um over 2,5. Certo? Match odds aqui eu não recomendo. Tá? Não recomendo. Por causa desse comportamento que o Celtic está tendo aqui nos jogos recentes. Ele está tentando brigar por alguma coisa no campeonato aqui e não está conseguindo. Classificativo, o Dundee é sétimo. O Celtic contra esses times aqui do meio para baixo da tabela, né? O Celtic marcou contra todo mundo que ele enfrentou aqui. Tem um placar aqui de 1-0. 1-0. E tem dois placares de over 3,5. Nessa parte da tabela aqui. Tem um 0-0 aqui também, que foi uma derrapadinha, né? Uma variância aqui do Celtic. Então, mostra um time de valor, né? E quando a gente faz a comparação com os últimos 10 jogos, ele tem variância. Ele tá alterando o comportamento dele, porque aqui ele começa a perder jogo e aqui ele tem consistência de resultados, né? Inclusive consistência de ataque aqui. Celtic é terceiro lugar, terceiro colocado, contra esses times de topo de tabela. O Dundee não marcou uma vez, se envolveu em over 1.5, pelo menos, contra esses times aqui. Né? E então está confirmando a tendência aqui. Quadro de gols. O Celtic tem ataque de 2 gols por jogo, marcou em 90% dos jogos em casa, não sofreu em 60%. É um time que tem defesa sólida, ataque consistente. E quando a defesa foi vazada, vai para over 2.5. A tendência dos jogos do Celtic. O Dundee, fora de casa, é um time que costuma se envolver em ambas marcam. Se envolveu ali quando o jogo do Dundee caiu em ambas marcam realmente. O jogo do Dundee foi para over 2.5. Tá aqui. Contra time de topo de tabela ele consegue marcar. Né? Falhou em marcar uma vez, mas a tendência aqui é o ambas marcam, né? E que vai para pelo menos over 1.5. Momento de gols a partir de 16:30, né? Começa aqui, ó, tem encaixe de gol marcado do Celtic com gol sofrido ali do Dundee, né? Daqui para baixo começa a ter os melhores encaixes de gols aqui. Então o que eu espero aqui? Eu espero um jogo que comece a ter maior chance de gol acontecer a partir dos 16 minutos. Que tenha um ímpeto maior por parte do Celtic, obviamente. Mas que o Dundee também consiga ter algumas chances de marcar. Né? Porque o Celtic ele já teve um ambas marcam aqui na classificativa. Recentemente, ele vem sofrendo gols. Né? Ele vem sendo um pouco mais ambas marcam do que na campanha casa. O Dundee também consegue marcar gol. Tá? Então, eu espero aqui um jogo com chance de gol para qualquer lado. A partir dos 16 minutos de jogo aqui. Né? E podendo ir até um over 2,5 se cair e ambas marcam. Qual é o problema? Né?
E qual é o risco que eu vou ter que assumir ao fazer uma entrada nesse jogo aqui. Quando a gente olha na tabela desse campeonato aqui, a gente vê o Celtic na terceira posição, com 38 pontos. Um jogo a menos do que o Rangers, tá? Mas, o que acontece? Mesmo que ele vença esse jogo e alcance a quantidade de jogos, né? 21 jogos aqui, para equiparar ao Rangers, no máximo que vai acontecer aqui é ele continuar na terceira posição, porque o saldo de gols ali tá muito. O saldo de gols do Rangers tá maior, né? E se o Celtic vencer, ele só iguala em pontuação aqui com o Rangers, né? Fica aqui uma disputa, ainda fica, eles ainda vão ficar aqui na disputa de título, né? Porque isso aqui vai virar playoff de título e os 3 primeiros aqui brigam, né? Quando virar playoff ali, brigam por vaga de Champions League, briga pelo título, obviamente, né? É uma motivação para o Celtic se aproximar dos líderes, né? Motivação para isso, ok. Além disso, né, ele não sai do terceiro lugar. O Dundee tem 25 pontos, com 21 jogos já. O Falkirk, que está em sexto aqui, ó, ele tem 20 jogos ainda e já tem 27 pontos. Se o Falkirk empatar jogo nessa rodada, ele vai a 28 pontos. E o Dundee já não consegue, né, subir de posição aqui. Então, se existe motivação para alguém aqui, é pro Celtic, não é pro Dundee. Tá? Não é pro Dundee. E aí, em cenário de motivação do Celtic, ele tem. Ele marcou gols em 7 de 8 jogos, né? 87% de consistência de ataque, incluindo aqui a classificativa. Tá? E aí você consegue extrair valor aqui desse cenário envolvendo o Celtic. O risco aqui vai ficar por conta do gol sofrido. Se o Celtic sofreu o gol primeiro, tá? A mesma coisa que aconteceu contra o Motherwell aqui recentemente, ó. Se o Celtic sofreu o gol primeiro, pode acontecer do Celtic começar a entrar em desmotivação, né? Porque ele vem quebrando aqui alguns resultados. Então, até o over 0.5, né? Falando de mercado de gols, até o over 0.5, tá beleza. Não tem problema. A partir do over 1.5, se o Dundee abrir o marcador, nesse cenário, eu já vou lá no Transfer Market e vou olhar a mentalidade do Celtic, né? Peça de banco, peça de sistema titular para poder decidir sobre o over 1.5, porque eu não começo a passar a não confiar tanto mais no ataque do Celtic, tá? Então, eu começo a ter que gerar aqui uma leitura para over 1.5 baseado em exposição tática. Se o Celtic ficar exposto a ponto de atacar o Dundee e gerar um cenário over, aí tudo bem. Eu talvez pense no over 1.5, né? Se o Celtic sofreu o gol primeiro. Se tiver em ambas marcam, aí talvez eu vá até o over 2.5. Certo? Depois disso, Vila Real e Alavés, meio-dia e 15, horário de Brasília. Rodada 19. O Vila Real, né? O Vila Real tem aqui 6 jogos válidos pelo Campeonato Espanhol. Não marcou nenhum gol uma vezinha só. Foi contra o Barcelona ainda, né? Contra os outros times ele marcou pelo menos um gol. Na verdade, ele marcou mais de um, né? Nos outros aqui. Ele tem marcado 2 gols por jogo. Ó. Só contra o Barcelona que ele não marcou. Tem marcado 2 gols por jogo, dependendo só dele aqui. Quando cai em ambas marcam, vai para over 2,5. Quando cai em ambas marcam, vai para 2,5 com ambas marcam. O Alavés falhou em marcar 1, 2, 3 vezes aqui em 8. Tem consistência aqui de 62% dos jogos.
Quando caiu em ambas marcam, foi aqui. Tem tendência para um over 2,5. Tá? Tem tendência ao 2,5. E são campanhas recentes aqui que tá muito... As campanhas aqui, elas estão muito... São quase iguais, né? Em termos de vitória ou derrota dos times aqui. Então eu não aconselho você também usar match odds nesse jogo aqui, tá? Não aconselho pelo fator de Vila Real não ter placar, não conseguir manter resultados e acabar tendo capacidade de sofrer gol aqui, né? O Alavés tem chance de marcar, não tem um ataque tão ruim assim. Pode ser que o Vila Real até consiga sofrer um gol aqui nesse jogo. Na classificativa, o Alavés é 14º. Contra times aqui do meio para baixo, né? O Vila Real tem aqui, ó, tem marcado mais de um gol por jogo, dependendo só dele. Tem também ambas marcam aqui, né? Contra o Osasuna foi ambas marcam. Contra o Mallorca foi ambas marcam. Né? Quando caiu em ambas marcam, foi para over 2,5. Então ele mescla jogos em que ele marcou e não sofreu, com jogos que ele marcou e sofreu. Tá? Contra time de topo de tabela, o Alavés só tem aqui o jogo contra o Barcelona e um jogo contra o Betis aqui. Esse aqui acabou 1-0, o Alavés não marcou nenhum gol. E esse acabou 3-1 com ambas marcas. Tá faltando dados aqui, né? Não dá para saber exatamente o que o Alavés consegue fazer contra esse time de topo aqui. Na campanha casa, o Vila Real tem ataque de 2 gols por jogo, não sofreu em 56% dos jogos, marcou em 89%. É um time de ataque consistente, defesa forte. Quando sofreu o gol, os jogos têm tendência a over 2,5. O Alavés não marcou nenhum gol em 63% dos jogos fora de casa. Sofreu em 87% dos jogos, né? Então você tem aqui um jogo de praticamente um super favorito na campanha, tá? Campanha casa, o Vila Real é um super favorito. O Alavés é uma zebra. É só a campanha recente do Vila Real que tem algum tipo de variância aqui, ó. Né? Porque possivelmente pelas condições de tabela, né? Alguma coisa na tabela do campeonato, o Alavés, o Vila Real tá envolvendo com alguma coisa que tá variando aqui. Momento de gol a partir de 16h30, né? Dali para baixo. Daqui para baixo. 16h30 para baixo. Tem chance de acontecer alguma coisa. Tá vendo que a fragilidade do Alavés decai, né? Ela não é consistente. As barrinhas vermelhas, né? Não são consistentes em todos os momentos. Mas isso porque tá faltando dados, né? Contra time de topo de tabela. Então, a gente sabe onde começa e sabe que pode ser que ele tenha, sim, essa característica sendo mantida até o final do jogo, porque contra time de topo de tabela, ele pode ser um time bem mais frágil do que ele demonstra contra os outros times que são o potencial mais abaixo. Então, a partir de 16h30 aqui para baixo tem chance de acontecer alguma coisa nesse jogo. Qual é o risco? O risco está na tabela. Tá? Aqui, ó. O Alavés tem 17 jogos na campanha. O Vila Real, tá? O Vila Real tem 17 jogos na campanha. Tem 2 jogos a menos que o Real Madrid e 2 jogos a menos que o Atlético de Madrid. O Vila Real tá bem enfiadinho aqui, ó, nesse terceiro lugar aqui. E não vai nem para cima nem para baixo nessa rodada. Tem 38 pontos. Se vencer, não sobe pro segundo. Se perder, também não é ultrapassado. Então, ele tá bem encavalado ali. O Alavés é outro. Né? Não vai para lugar nenhum nessa rodada aqui. Tá? Ele já tem 19 pontos em 14º. O Valência tem 16 pontos
em 18º lugar. Então ele está muito longe. Tem que acontecer muita coisa para ele conseguir ser ameaçado pela zona de rebaixamento aqui. São 2 times em zona morta. E como é que eu vou lidar com este jogo aqui? Eu vou, antes desse jogo começar, eu vou olhar a mentalidade tática do Alavés. Por quê? Porque é um favorito em zona morta contra uma zebra frágil. O Alavés mostrar para mim que ele quer jogo, né, estudando ali a tática dele, aí talvez eu pense em usar o valor que o Alavés tem nesses dados aqui. Independente da leitura tática, este é um jogo de valor. A leitura tática eu só adiciono na leitura porque eu faço um estudo de qual dia o jogo pode variar, né? Eu não preciso do longo prazo para extrair o valor do jogo, ou seja, eu não preciso somar greens mais reds para chegar no final do mês e ter lucro com isso. Não preciso. A estratégia que eu executo aqui, o método que eu tenho, ele tem 93% de taxa de acerto porque eu anulo as entradas em dias de variância, em dias de possível variância. E aí, realmente, quando o jogo varia, eu não estou no mercado. E eu não tomo head. E aí, o que sobra no mês para mim é mais lucro. Entendeu? Então, é por isso que eu faço essa leitura de mentalidade. Porém, não é preciso você fazer isso, porque o jogo apresenta valor para longo prazo aqui. Beleza? Vamos para mais um? Roma e Sassuolo. 2 horas horário de Brasília, rodada 20. A Roma não tem 8 jogos aqui recentes, né? Não marcou nenhum gol 3 vezes. Tem aqui 62% de consistência de ataque. Se envolveu algumas vezes em placarzinhos de 1-0. 1-0 aqui, 1-0 aqui. 1-0, 1-0. Principalmente quando a Roma sofre gol, né? Ela desmotiva. Tá vendo aqui que o comportamento é de abandono de potencial? Toma gol e senta em cima da bola e deixa o tempo passar. Não quero mais, né? Não foi isso que eu, não foi para isso que eu vim, que eu entrei em campo, né? Não quero esse cenário, não vou brigar. É isso que a Roma tá demonstrando aqui nesses últimos jogos. Quando caiu quando o jogo foi para ambas marcam, né? Quando realmente a Roma sofreu e marcou, aí foi para over 2.5, tá? Foi aqui, ó, Cremonese 2.5 contra a Juventus 2.5, contra o Genoa 2.5, tá? Tudo 2.5 aqui. O Sassuolo já tem falha de ataque mais vezes, 2, 3 falhas de ataque em 10, né? Então ele tem 70% de consistência de ataque aqui. Se envolveu em ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 60% de jogos com ambas marcam. É um time que marca e sofre, né? E se envolve um pouco mais em placar de 1-1. Tem 2 aqui e 2,5, 1, 2, 3, 4. Tá? Tem um pouco mais de tendência para 2,5. Algum risco no placar de 1-1. Descendo a página aqui, na classificativa, o Sassuolo é 12º, quando a Roma enfrentou esses times aqui do meio para baixo. A Roma já tem um placarzinho de derrota de 1-0 aqui pro Torino. Então, tá vendo que tem que tomar cuidado, né? Tá se repetindo muito esse cenáriozinho de quando a Roma toma gol, acaba 1-0 e a Roma não faz nada. Então, se acontecer isso no jogo, já sabe, né? Não faz a entrada no e-mail, espera para ver se a Roma empata o jogo e aí você tenta mirar o over 2,5. A Roma é quinto contra esse time de topo de tabela. O Sassuolo não consegue vencer jogos, né? Tem mais empates e derrotas do que vitórias. Talvez dê para fazer aqui uma lei no Sassuolo, né? Usar aqui
a Roma como característica de favorito. Tem para fazer uma lei no Sassuolo. A Roma em casa. Aqui eu não falei do ambas marcam, né? O Sassuolo é um time de ambas marcam aqui, ó. Contra esse time de topo aqui. A Roma, o Sassuolo é um time de ambas marcam. Tem jogos aqui que marcou e sofreu. E uma tendência a over 2,5 aqui. A Roma em casa tem ataque fraco. Um golzinho por jogo, marcando em 67%. Não sofreu nenhum gol em 44%. É um time que tem defesa sólida e ataque consistente. De vez em quando caiu em ambas marcam. Aqui tá apontando para 1,5, né? 1,78 a média. Mas o mais importante está na classificativa, tá? Então, quando se envolveu em ambas marcam contra esses times aqui, foi para 2,5. O Sassuolo confirma aqui na campanha fora de casa que é um time que se envolve em ambas marcam, marcou em 78% dos jogos, tem um ataque consistente, sofreu em 67%. Então, se você for fazer match odds aqui, você tem que tomar cuidado com a capacidade que o Sassuolo tem de abrir marcador e de marcar o gol nos jogos dele. Né? Já viu ali que a Roma, de vez em quando, toma gol e não marca. Né? Aceita a derrota por 1-0. Então, cuidado. Momento de gol, a partir de 31,45 para baixo. A gente tem aqui uns encaixezinhos, né? Ataque da Roma com fragilidade lá do Sassuolo daqui para baixo. Eu espero um joguinho um pouco mais voltado para lances de golos. Vou mirar o 0,5 aqui? Sim. Mas vou mirar o 0,5 aqui. Mais esperando que o 0,5 que eu consiga entrar no 0,5 do que alguma coisa além disso, porque quando a Roma toma gol, pode ser que entre em risco aqui pelas falhas de ataque que a Roma tem. O 0,5 não tem problema, né? O cenário de 0,5, a Roma não tem 0-0, né? Não tem 0-0 em lugar nenhum, o Sassuolo também não tem nenhum placar de 0-0 em lugar nenhum. Então, esse placar de 0-0 tá com um risco baixo. Vamos ver a tabela dele aqui. A Roma está em quinto lugar com 36 pontos e está em disputa, né? Está em disputa aqui de classificação de zona de Champions League. Isso aqui é um cenário de motivação, porque a Roma pode se vencer, né? Pode chegar até a 39 pontos e ainda tem chance de ocupar aqui uma das vagas do topo da tabela. Não é tanta motivação como se fosse um cenário que dependesse só da Roma. Porém, quem tem que demonstrar que quer jogo aqui é a Roma, porque por causa dessa briga aqui que tem no topo da tabela, certo? O Sassuolo está em zona morta, não vai nem para cima nem para baixo. Então não dá para esperar aqui que o Sassuolo faça realmente grandes coisas, né? Queira muita coisa nesse jogo aqui. É mais a Roma, tá? Então, por causa das falhas de ataque que a Roma já tem, quando esse jogo for começar, eu vou lá no Transfer Market e vou ler a mentalidade da Roma, para ver se está de acordo com o cenário que eu espero que ela dispute o jogo. Né? E aí eu miro mais aqui o over 0,5. Bayer Leverkusen e Stuttgart, 2h30 da tarde, horário de Brasília. Rodada 16. Recentemente o Leverkusen tem aqui uma falha de ataque só em 6 jogos que fez recentemente pelo campeonato alemão. É um time que se envolve em ambas marcam. Dos 6, tem 1, 2, 3 ambas marcam aqui. Tá meio a meio, né? Ambas marcam do Leverkusen. É um time que se envolve em pelo menos over 1,5, né? Daí para mais. Quando caiu em ambas marcam foi para 2,5. Tudo característica do Leverkusen nos jogos recentes aqui. O Stuttgart
também tem 6 jogos válidos pelo campeonato alemão aqui. 1-0-0. Outra falha de ataque aqui, né? Então, falhou 2 vezes. Ambas marcam. Tem 1, 2, 3. 3 ambas marcam, né? Então tá bem parecido aqui. Tá bem parecido aqui a campanha do Leverkusen com a campanha do Stuttgart. Tanto em capacidade de vencer jogo, né? Capacidade de empatar jogo, capacidade de perder jogo, de marcar e sofrer. 2 campanhas bem parecidas aqui. Então eu aconselho, se você for usar isso aqui, eu aconselho que você mire um pouco mais mercado de gol aqui. Do que ficar dependendo de desempenho específico de um time ou do outro. Classificativo, o Stuttgart é 6º colocado. Contra esses times aqui da parte de cima, o Leverkusen tem 100%. Na verdade, não chega a ser 100%, porque tem 2 jogos aqui que não teve ambas marcam, né? Contra o 8º e o 9º colocado. Mas a tendência do Leverkusen aqui é o ambas marcam. Né? A tendência é marcar e sofrer contra esses times aqui de meio para cima da tabela. E se envolver com over 2,5 quando caiu em ambas marcam. Leverkusen é 3º colocado. Aqui, a mesma coisa para o Stuttgart. Ó. Marcou e sofreu. Tem falta de dados aqui. Falta dados para saber exatamente o que ele consegue fazer, mas tem uma tendência forte aqui. Over 3,5 com ambas marcam. Né? Os jogos do Stuttgart aqui. Em casa, o Leverkusen tem ataque de 2 gols por jogo. Marcou em 100%. Não sofreu em 50%. Porém, contra times de meio para cima, o Leverkusen tem sofrido gol aqui. Enquanto que o Stuttgart também marca contra time de topo, né? Então essa porcentagem aqui está um pouco, né, fora do cenário. O Stuttgart é um time que se envolveu em ambas marcas, tem característica de fazer isso quando joga fora de casa. Marcou em 100%, sofreu em 75%. Levou os jogos quando caiu em ambas marcam. Teve tendência a levar os jogos para over 3,5. Momento de gol a partir de 16:30. E eu tô falando do 16:30 porque é onde o Stuttgart começa a ter o aumento de fragilidade ali. Tá faltando dados, né? Na classificativa do Stuttgart. Tá faltando dados. Então pode ser que ele seja um pouco mais frágil em HT do que isso que está mostrando aqui. Né? A fragilidade dele pode ser maior. Então pode aqui começar mesmo aos 16:30. Se você quiser até tentar aqui alguma coisa em HT, né, voltado uma entrada em HT, até pode, porque quando a gente olha aqui, ó, a característica do Stuttgart fora de casa é de deixar o jogo um pouco mais movimentado no HT, tá vendo que ele tem mais barras de gols marcados e sofridos conjugadamente, né, em HT do que no segundo tempo. No segundo tempo ele mais ataca do que sofre, mas no primeiro tempo ele deixa o jogo um pouco mais aberto. Então, talvez tenha uma tendência aqui para HT. Tá? Inclusive, aqui na classificativa do Leverkusen, o Leverkusen é um time que leva jogos para HT. Né? Aqui, ó. O Stuttgart também se envolveu com jogos em HT, em gol em HT aqui no topo da tabela. Então, dá para fazer HT, dá para fazer mercado de gols, mais voltado para o over à frente, né? Voltado para ambas marcam, voltado para over limite, obviamente, se cair em cair em cenário de ambas marcam, vai para 2,5, né? Dá para esperar bastante coisa desse jogo aqui. E quais são os riscos do jogo? Né? Quando eu falo de risco, é o estudo para entender de que jeito essa estatística pode falhar no dia de hoje. O Leverkusen está num cenário aqui, ó, onde não perde, né? Não perde aqui, basta empatar o jogo. Só o empate já garante o Leverkusen aqui nessa zona de classificação de Champions League, sem depender dos resultados lá de baixo. Tá? O
quem precisa propor jogo aqui, quem precisa forçar mais o jogo aqui é o Stuttgart. Tá? Por quê? Porque o Stuttgart tem 26 pontos e joga contra o Leverkusen que tem 29. É quase um confronto direto. Né? Se o Stuttgart vencer, ele meio que iguala ao Leverkusen, né? E põe o Leverkusen em desvantagem. E quase ultrapassa o Leverkusen aqui, né? Brigando por uma zona de classificação de Champions League. Então, lá, a hora que o jogo começar, eu vou olhar mais a possível mentalidade. Como é que o Stuttgart vem encarando esse jogo aqui em questão de tática, né? Em questão de peças e mentalidade tática, para que essas estatísticas que tem aqui, né, me rendam aqui um cenário over na direção da característica que esses times têm aqui nos jogos recentes. Beleza? Por último, PSV e Excelsior, 4 horas da tarde, horário de Brasília, na Holanda, rodada 18. Esse aqui, o PSV tem aqui 6 jogos válidos pela Holanda nos jogos recentes. Marcou em 100%. Se envolveu em ambas marcam 1, 2, 3, metade. Né? Metade dos jogos recentes em ambas marcam. Quando caiu em ambas marcam, realmente foi para 2,5. O Excelsior também, quando conseguiu marcar gol, tem 2 falhas de ataque aqui, recente aqui. Ó. Marcou em 8 de 9. 7 de 9. 78% de consistência de ataque. É uma consistência considerável, né, para um time que está lá na parte de baixo. Quando se envolveu em ambas marcas, quando realmente conseguiu marcar, foi para over 2,5 os jogos do Excelsior aqui. Tá batendo com a característica do PSV. Né, e também não recomendo aqui o uso do match odds, né, pela característica que os times têm nesses jogos recentes aqui. O PSV tem uma Copa. Ele vai jogar uma Copa contra o Den Bosch aqui dia 14. Tá vindo de parada, né? O último jogo deles foi dia 21 de dezembro. Tá em um mês aí, 20 dias parados aqui. Na classificativa, o Excelsior é 13º. Contra esses times aqui de baixo, o PSV já tem uma derrota aqui, ó, de 2-0. Falhou em marcar e foi para over 1,5. Então, cuidado com o match odds, tá? Tem característica de ambas marcam aqui, ó. O PSV tem característica de sofrer gol contra esses times da parte de baixo aqui. Foi para over 2,5 quando aconteceu isso. O PSV é primeiro. Aqui o Excelsior também tem chance de marcar gol. Venceu o Ajax por 2-1. Não marcou nada contra o NEC. Foi para um 5-0, mas tá faltando dados. Então não dá para saber exatamente o que o Excelsior consegue fazer aqui no topo da tabela. Em caso o PSV tem ataque de 3 gols por jogo. É um time que se envolveu em ambas marcas. Tem característica forte de se envolver com ambas marcas. De marcar e sofrer, né? Ele permite que o adversário jogue. E vai para quase um over 4,5 o ambas marcam do PSV. Fora de casa, o Excelsior também tem característica de ambas marcam. Marcou em 71% dos jogos. Sofreu em 100%. E levou jogos para over 2,5 em cenário de ambas marcam. Momento de gol, aqui tem chance de gol em HT. Né? Aqui claramente dá para tentar um HT aqui nesse jogo. Tá? Então, dá para tentar HT, dá para tentar over à frente. Né? Se cair, dá para tentar até o ambas marcam, se você preferir. Se cair em ambas marcam, dá para ir até um over 2,5, talvez até 3,5 pelas médias, né? Aqui, ó. Aqui vai para quase 4,5. E aqui vai para quase 3,5. Então dá para ir. Né? Dá para ir. Tem cenário aqui, ó. 6-1, 5-2. Né? Dá para ir. Tem cenários. Né? Ó. 4-3. 5-1. Né? Tem cenários. 2-2. Tem cenários para 3,5 com ambas marcam aqui. Então dá para fazer over à frente, dá para fazer ambas marcam, né? Cuidado com o match odds nesse jogo aqui.
por causa da característica que os times têm nessa condição. Problemas. O PSV é líder isolado, né? Não é alcançado em hipótese nenhuma. O Excelsior está no meio da tabela, solto aqui, também não sobe nem desce, não vai para lugar nenhum. E tem a parada, né? Eles vêm de 20 dias sem jogar nada aqui, por causa do final do ano. E o PSV ainda tem uma Copa aqui contra o Den Bosch, dia 14. Dá para esperar que o Excelsior mantenha essa característica aqui, que tem recente, né, dos dados, e leve o jogo para ambas marcam? É um risco que você vai ter que assumir se for usar a característica do Excelsior para tentar fazer o jogo cair em ambas marcam, né? Cair em over 3.5, por exemplo, né? Impulsionar o jogo para mais over. O PSV é um time de valor porque marcou gol em 100% da campanha, praticamente. Então, esperar que o PSV jogue, isso é natural. Agora, que o Excelsior vai replicar as características que ele demonstra ter, isso você vai ter que assumir risco, porque eles estão aí 20 dias parados e em zona morta. Quando eu vou olhar esse jogo aqui, eu vou tender a olhar a mentalidade do Excelsior para saber se ele realmente vem pro jogo para executar a característica que ele demonstra ter. Se ele vier ofensivo, me mostrando o que quer. Eu não vou assistir jogo não, tá? Eu vou só olhar as peças no banco ali. Se ele me mostrar que ele quer atacar, ele vem para disputar o resultado do jogo. Aí a característica que a estatística mostra, aí pode levar o jogo para isso que está sendo mostrado aqui. Certo? Então esses são os melhores jogos da minha lista desse sábado, dia 11, dia 10 na verdade. Esse sábado, dia 10. Nessa segunda-feira, dia 12, a gente começa aqui no canal programação específica para match odds, ambas marcam, e over, segunda, quarta e sexta, né? E vamos tentar fazer as lives no sábado. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, porque isso demonstra para o YouTube que você gosta do conteúdo, que você está curtindo esse conteúdo desse jeito que eu tô vindo aqui explicar para você. Explicando metodologia, explicando o que você pode fazer para aumentar a sua assertividade. Deixa o seu comentário aqui para mim, falando o que você achou disso que vem no canal aí a partir de semana que vem. Né? Se você curtiu a forma de explicação desse vídeo aqui, desses jogos aqui. Se isso tem dado resultado para você, né? Manda o seu feedback aí, falando o que você tem usado, o que tá dando certo. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para receber os novos materiais que eu vou publicar aqui na semana que vem, para te explicar, para te ensinar a ter um método no que você quiser. Match odds, ambas marcam, over, né? Qualquer coisa que você quiser. E as lives que a gente vai fazer no final de semana, né? Principalmente aos sábados. Se torne membro do Escola de Trading. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro do Escola de Trading. Lá no grupo do WhatsApp eu fico presente com a galera o dia inteiro, explicando os jogos, analisando os jogos, ajudando eles a tomar decisões, né? Explicando por que um time marcou, por que o time sofreu, que risco que tem nos jogos. Então eu dou ali um acompanhamento para a galera poder aprender método todos os dias. Se torne membro do Escola de Trading. Pode ser por Pix, por cartão de crédito. Manda para mim o seu número de WhatsApp por e-mail, escoladetrade@gmail.com, ou por Facebook, por Instagram. Né? Tem os links para você falar comigo na descrição do vídeo. E você me avisar que você se tornou membro e eu te adiciono pra gente começar esse estudo lá no WhatsApp. Beleza?
Era isso que eu queria mostrar para você. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.